Fala galera, beleza? Estamos dando início ao estudo dos números complexos. Vamos ver o que preparamos aqui para vocês. Vou fazer uma rápida introdução, vou para a definição do que é um conjunto dos números complexos e por fim faremos alguns exemplos. Finalizaremos a aula definindo o número i e suas potências. Vamos lá. Começamos com esse exemplo, tá? Vamos dividir um segmento de comprimento 10 em duas partes cujo produto seja 40. Esse problema foi Girolamo Cardano que solucionou e começou a lidar com um certo tipo de número que era desconhecido até então, tá? Então, o problema é esse. Eu tenho um segmento de tamanho 10 e quero dividi-lo em duas partes, de modo que o produto dessas partes dê igual a 40. Eu fiz algumas medições aqui para vocês, algumas divisões possíveis, tá? Observe essa divisão. Um pedaço do segmento vale 3, o outro vale 7. A soma deles vale 10. Então, é um segmento de tamanho 10. O produto de 3 vezes 7, você sabe que dá 21. Então, não dá 40. Então, eu tenho que achar essa divisão cujo produto dê 40. Vejamos outra possibilidade. Um pedaço do segmento valendo 4, o outro valendo 6. Entretanto, o produto deles dá igual a 24. Não dá igual a 40. Outra divisão possível, 5 e 5. Dividir ao meio o segmento. 5 e 5, só que o produto dos dois dá igual a 25. Tá? Então, achar esse problema, achar a solução desse problema não era nada fácil, porque qualquer divisão que você fizer aqui com números reais, o produto não vai dar 40. Só que Cardano propôs o seguinte, eu vou chamar um pedaço do segmento de x e o outro pedaço de 10 menos x. A soma deles dá 10. E eu quero que o produto dê igual a 40, né? Então, x vezes 10 menos x, eu quero que dê igual a 40. Se você fizer a distributiva, você vai ter x vezes 10, que dá 10x, menos x ao quadrado, tudo isso igual a 40, tá certo? Então, a gente passa para essa etapa do problema. Eu vou trazer esse 40 para o primeiro membro, ele vai ficar negativo, e vou ficar com a equação do segundo grau. Organizando ela, ela fica desse jeito. Menos x ao quadrado, mais 10x, menos 40 igual a 0. Eu vou multiplicar essa equação por menos 1, não tem problema se você trabalhar com ela desse jeito, tá? Eu gosto de deixar sempre o valor de a positivo. Então, isso é equivalente a x ao quadrado menos 10x mais 40 igual a 0. E para solucionar essa equação, Cardano optou por usar a fórmula de Bhaskara. X igual a menos b mais ou menos a raiz de delta, né? Que é b ao quadrado menos 4ac, dividido por duas vezes o valor de a. Nessa equação do segundo grau, o valor de A vale 1, o valor de B vale menos 10 e o valor de C vale 40. Então, eu vou substituir nessa fórmula. O B é menos 10, então vai ficar menos 10, mais ou menos a raiz de menos 10 ao quadrado, né, o valor de B ao quadrado, menos 4 da fórmula, vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 40. Tudo isso dividido por 2 vezes 1, que é o valor de A. Organizando esse menos 10, vai ficar 10 positivo, mais ou menos ali dentro da raiz, menos 10 ao quadrado dá 100, menos 4 vezes 1 vezes 40 dá menos 160. Então, dentro dessa raiz vai ficar 100 menos 160, que dá menos 60. Então, ficamos desse jeito. E no denominador, na parte de baixo da fração, 2 vezes 1 dá 2. Eu vou reorganizar esse menos 60, já aparece uma raiz de um número negativo, né? Que a gente sabe que não tem solução no conjunto dos números reais. Mas Cardano disse, olha, eu vou trabalhar um pouquinho aqui, mesmo sabendo que eu não sei trabalhar com as raízes de números negativos, eu vou simplificar essa expressão. Então, o 60 você pode trocar por 4 vezes menos 15, que dá 60, tá? Então, eu manipulei ali a parte dentro da raiz, e eu vou dividir essa raiz em duas partes, né? A raiz de A vezes B é a raiz de A vezes a raiz de B. Então, ficamos com raiz de 4 vezes a raiz de menos 15. Ficamos com a expressão desse jeito. Bom, a raiz de 4 vale 2, então passamos para essa etapa. E eu vou dividir o 10 por 2 e o 2 raiz de menos 15 por 2. Dividindo 10 por 2 dá 5, mais ou menos raiz de menos 15, porque o 2 cancela com o 2 do denominador. Então, ficamos com essas soluções dessa equação do segundo grau, tá? 5 mais ou menos raiz de menos 15. Então, se eu escolher o valor de x lá no segmento igual, por exemplo, a 5 mais raiz de menos 15,
O 10 menos x, se você fizer a continha 10 menos esse x que eu escolhi, 5 mais raiz de menos 15, 10 menos 5 dá 5, menos a raiz de menos 15. Então, eu fico com x igual a 5 mais a raiz de menos 15 e 10 menos x igual a 5 menos a raiz de menos 15, que aparentemente é a solução do meu problema. Eu dividi o segmento em 2, de modo que o produto seja 40. Mas vamos verificar se é solução ou não. A soma deles tem que dar 10, porque é o tamanho do segmento, e o produto tem que dar 40. Vamos ver. Olha a soma dos dois números no valor de x e o valor de 10 menos x. Se eu somar os dois, você percebe que a raiz de menos 15 vai cair com a menos raiz de menos 15, e 5 mais 5 dá 10. Então, a resposta dessa soma dá 10. Então, a soma dos dois pedacinhos forma um segmento de tamanho 10. E o produto deles? Bom, aqui no caso do produto, nós temos um produto da soma pela diferença, um produto notável, né? Então, eu não vou fazer a distributiva completa, vou fazer só o quadrado do primeiro, que é o 5, menos o quadrado do segundo, que é a raiz de menos 15. É o produto da soma pela diferença. Você pode aplicar a distributiva todos vezes todos, você vai chegar na mesma expressão. 5 ao quadrado dá 25 e o 2 cancela com o índice da raiz. Então, vai ficar 5 ao quadrado 25 menos 15. Menos vezes menos dá mais, então eu tenho 25 mais 15, que dá igual a 40. Então, o produto desses números também dá 40. Perceba, eu nem sei como trabalhar direito com as raízes de números negativos, eu nem sei tirar a raiz de número negativo, só que esses dois números curiosos, o 5 mais raiz de menos 15 e o 5 menos raiz de menos 15, são soluções desse meu problema, que é um fato bem curioso, beleza? Então, aqui é só para motivar historicamente, mas a gente vai dar início ao estudo dos números complexos agora, tá? Vamos começar com a definição do que é o conjunto dos números complexos. Chama-se conjunto dos números complexos o conjunto C, representado com esse estilo aí, de todos os pares ordenados de números reais para os quais valem as seguintes definições. Perceba que o conjunto dos números complexos são pares ordenados. Beleza, valem as seguintes definições. Primeira, a igualdade. Quando é que dois pares ordenados no conjunto dos números complexos serão iguais? Quando a primeira entrada, que é o valor de A, perceba que o primeiro número é A, B. E o segundo é C,D. Então, vou dizer que eles são iguais quando a primeira entrada, o que vem antes da vírgula no primeiro número, foi igual ao que vem antes da vírgula no segundo número. Então, o A tem que ser igual ao C e o B, a segunda entrada, também tem que ser igual à segunda entrada do outro número, ou seja, o B tem que ser igual ao D, tá? Eu vou chamar essa primeira entrada de parte real e a segunda de parte imaginária. O que vier antes da vírgula, a gente vai se referir como parte real, o que vier depois da vírgula como parte imaginária. Então, esses dois números complexos serão iguais quando a parte real for igual à parte real e a parte imaginária for igual à parte imaginária, tá? Então, tem que valer a igualdade dessa forma, que é tranquila. Tem que valer a adição dessa forma. Ó. Se eu quero somar o A, B, um número complexo, com outro complexo C,D, eu somo a parte real com a parte real, ou seja, o A mais o C, coloco na primeira entrada, vírgula, a parte imaginária eu somo com a parte imaginária, o B eu somo com o D, tá certo? Então, o número formado por essa adição será o A mais C, vírgula, B mais D, tá bom? E a última definição que tem que ser válida é a multiplicação. Como multiplica dois números complexos? E aqui a gente já tem uma definição um pouco diferente do que a gente imaginaria que seria. Vamos lá, A,B. Desculpa. A,B, o primeiro número, vezes C,D, o segundo número, certo? Produto de dois números complexos. Funciona assim. O A você multiplica vezes o C, ou seja, a primeira entrada com a primeira entrada, menos a segunda entrada com a segunda entrada do outro número. Isso forma o número que vem antes da vírgula no resultado desse produto. Ou seja, estou fazendo o produto de dois números complexos, então eu faço ainda, para a primeira entrada, eu faço A vezes C, menos B vezes D. Primeiro vezes o primeiro, menos o segundo vezes o segundo. Vírgula, agora vem a segunda entrada, a parte imaginária. Você faz alternando, ó, o A, que é o primeiro, vezes o D, que é o segundo, mais o B, que é o segundo, vezes o C, que é o primeiro. Então, observe que o produto será
primeira entrada vezes a primeira entrada, menos, tá? Esse menos a gente explica mais adiante por que ele surge. Menos segunda entrada vezes a segunda entrada, B vezes D. Vírgula, primeiro vezes o segundo, mais o segundo vezes o primeiro. Vocês vão se acostumar com isso daqui a pouco, tá bom? Então, vale para que o conjunto dos números complexos esteja definido, tem que valer essas três propriedades, tá? Vamos ver um exemplo para ir se familiarizando aqui com essas operações. Primeira operação que a gente vai ver é a igualdade. Olha o exemplo. Dados os números complexos Z1, que é x mais 2 com parte real, vírgula, y menos 1 como parte imaginária, e o outro número complexo Z2, 5,4, ou seja, 5 na parte real e 4 na parte imaginária, vamos determinar os números reais x e y para os quais se tenha Z1 igual a Z2, tá certo? Então, eu quero que o Z1 seja igual a Z2. Pois bem, vamos igualar esses dois números, tá? Z1 igual a Z2, e na definição de igualdade, a parte real tem que ser igual à parte real e a parte imaginária tem que ser igual à parte imaginária, ou seja, o x mais 2 tem que ser igual a 5. Parte real de Z1 tem que ser igual à parte real de Z2. E também o y menos 1, que é a parte imaginária de Z1, tem que ser igual a 4, que é a parte imaginária de Z2. Então, parte imaginária igual à parte imaginária. Vamos começar resolvendo a primeira parte. X mais 2 igual a 5. Você passa o 2 para o segundo membro, ele vai negativo. E 5 menos 2 dá 3. Então, o valor de x vale 3. Segunda parte da equação. Y menos 1 igual a 4. Passo 1, que está negativo, para o segundo membro, ele vai positivo. Então, y igual a 4 mais 1, e isso dá igual a 5. Então, o valor de x vale 5, e o valor de x vale 3, e o valor de y vale 5. É o que satisfaz a igualdade de x1, de Z1 ser igual a Z2. Beleza? Tranquilo? Vamos mais adiante. Outro exemplo agora para a gente trabalhar um pouco com a propriedade da soma e da multiplicação. Dados os números complexos Z1 e Z2, como vocês estão vendo, determinemos os complexos V e W, tais que o V é a soma de Z1 mais Z2 e o W é o produto de Z1 vezes Z2. Vamos começar fazendo o valor de V. V é a soma, Z1 mais Z2. Então, eu escrevo quem é o Z1 e escrevo quem é o Z2, tá? 1,2 mais 4,3. Como é que a gente faz a soma no conjunto dos números complexos? Parte real somada com a parte real, vírgula, parte imaginária somada com a parte imaginária, ou seja, 1 mais 4, vírgula, 2 mais 3. Então, 1 mais 4 dá 5, 2 mais 3 também dá 5, então a resposta é o número 5,5. Vamos agora em busca do valor de W, o produto de Z1 vezes Z2. Para calcular, eu vou escrever mais uma vez quem é o Z1 e quem é o Z2, ou seja, teremos 1,2 vezes 4,3. Você lembra como é a propriedade da multiplicação? É uma propriedade curiosa, né? O primeiro vezes o primeiro, menos o segundo vezes o segundo. Então, ficamos nessa parte antes da vírgula com 1 vezes 4, primeiro vezes o primeiro, menos o segundo, que é 2, vezes 3, que é o segundo do outro número. Então, 1 vezes 4, menos 2 vezes 3, vírgula, e aí você alterna. Primeiro, o 1 do primeiro número, a primeira entrada, vezes a segunda do outro, ou seja, 1 vezes 3, mais a segunda entrada do primeiro número, vezes a primeira entrada do segundo número. A segunda entrada do primeiro número vezes a primeira entrada do segundo. Já começa a causar confusão na fala, né? Então, primeiro vezes o primeiro, 1 vezes 4, menos segundo vezes o segundo, 2 vezes 3, vírgula. O primeiro, que é o 1, vezes o segundo do outro número, que é o 3. 1 vezes 3, mais o segundo do primeiro número, vezes o primeiro do segundo número. 2 vezes 4, tá certo? Vamos fazer a operação aqui, é tranquilo. 1 vezes 4, 4, menos 6. E na segunda parte, 3, que é 1 vezes 3, dá 3, mais 2 vezes 4 dá 8. E agora você executa a operação. 4 menos 6 dá menos 2,11. Tá? Então, menos 2,11 é o resultado do produto de Z1 vezes Z2. Tá bom? Portanto, temos o valor de V e o valor de W procurado. Vamos em frente.
Outro exemplo. Examinaremos o comportamento dos números complexos da forma z igual x,0. Ou seja, eu quero examinar os números complexos onde a segunda entrada, a parte imaginária, é zero, tá? Lembrando que o x é um número real, tá? No número complexo, z igual a x, y, x e y são números reais, tá bom? Então, onde o x pertence aos reais, e a gente vai examinar esse tipo de número com relação às três propriedades que nós aprendemos, que é a igualdade, a adição e a multiplicação. Vamos ver. Com relação à igualdade, se eu tiver dois números dessa mesma forma, em que a segunda entrada vale zero, em que a parte imaginária é nula, tá? Então, eu tenho o número z1, que é o número x1,0, e tenho o número z2, que é o número x2,0. Então, quando é que eles serão iguais? Eles são iguais quando as partes reais forem iguais, as partes imaginárias já são iguais, que é 0 igual a 0. Então, para esses dois números serem iguais, basta que o x1 seja igual ao x2, tá certo? Vejamos agora a adição. Se eu quiser somar o z1 mais z2, então eu escrevo x1,0 mais x2,0. Como é que a gente faz a adição dos números complexos? Soma parte real com parte real e parte imaginária com parte imaginária. Então, eu vou somar x1 mais x2, 0 mais 0, que dá 0. Então, na soma, é só somar x1 mais x2 e deixar a segunda entrada igual a 0. Terceira propriedade é a multiplicação. Vamos fazer o produto de z1 vezes z2. x1,0 vezes x2,0. A multiplicação funciona assim. Primeira entrada vezes a primeira, x1 vezes x2, menos a segunda vezes a segunda, 0 vezes 0, vírgula, x1 vezes 0, né, o primeiro vezes o segundo do outro número, mais o segundo, que é 0, vezes o primeiro do outro número, que é o x2. Você vê que todo mundo aí vai dar 0, menos o x1 vezes o x2, que está antes da vírgula. Então, ficamos com esse resultado. O número do produto de z1 vezes z2 será x1 vezes x2, 0. O que é que a gente tem de curioso com esses números da forma x,0, os números em que a segunda entrada são zeros? São 0, tá? É 0 esses números. Pois bem, a igualdade se dá quando x1 for igual a x2, quando as primeiras entradas forem iguais. Na adição, somar dois números desse tipo continua um número desse tipo, ou seja, um número em que a parte imaginária continua sendo 0. E fazer a multiplicação de dois números cuja parte imaginária é 0 resulta em um número cuja parte imaginária é 0. Ou seja, é como se eu estivesse trabalhando com números reais. Ora, igualdade, um é igual ao outro, basta igualá-los. A soma, basta somar, olhando só para a primeira entrada, esqueça a segunda entrada, depois da vírgula, porque ela sempre dá 0. E o produto desses dois números z1 vezes z2 é como se eu fizesse só o produto de x1 vezes x2, as primeiras entradas. Então, isso aqui se comporta como se fosse o conjunto dos números reais. Tá certo? Então, isso permite a seguinte observação. Faça a identidade. Esse fato permite que se faça a identidade. Que o x,0 possa ser escrito simplesmente como x, para todo x pertencente aos reais, né? Essas entradas dos números complexos são sempre reais. Ou seja, sempre que você tiver um número x,0, ou seja, um número que a segunda entrada, a parte imaginária, for nula, isso para a gente é um número real, tá? Então, é isso que é um número real. Quando a gente definir o plano de Archan-Gauss, vai fazer mais sentido isso aqui. Então, sempre que tiver x,0 um número, eu posso escrever simplesmente como x, tá bom? Como um número real. E aqui o plano que eu acabei de falar com vocês, o plano de Archan-Gauss. O que é o plano de Archan-Gauss? É um plano cartesiano, basicamente. Eu não vou chamar de plano cartesiano porque as operações dos objetos são diferentes, tá? O plano cartesiano a gente deixa lá para a geometria analítica com suas operações de cálculo de distância, de localização e tudo. Aqui, o plano de Archan-Gauss é porque eu trabalho com pares ordenados que são números complexos e tem essas operações de igualdade, adição e multiplicação, como a gente viu. Então, esse plano funciona da seguinte forma. O eixo horizontal, que a gente chamava de eixo x, eu vou chamar de parte real do número complexo. E o eixo, que antigamente a gente chamava de eixo y, vai ser chamado de parte imaginária do número complexo. Vejamos como é que eu localizo um número complexo. Observe esse número z1, que é o número 2,3.
eu localizo de maneira muito similar ao que a gente está acostumado na geometria plana. Eu vou para a parte real até o 2 e para a parte imaginária até o 3 e faço tracejados perpendiculares a esses eixos, tá certo? Então, eu localizo aí o ponto Z1, que é o 2,3. Vejamos outro ponto, o ponto Z2. O ponto Z2 é o menos 4, menos 2. Então, ele está lá no terceiro quadrante. Lembrando que temos o primeiro quadrante, esse quadrante onde está o Z1. No seu lado esquerdo temos o segundo quadrante, abaixo o terceiro e o último quadrante é o quarto quadrante, tá certo? A gente vai girando no sentido anti-horário. Então, esse número Z2 é o menos 4, menos 2. A parte real vale menos 4 e a parte imaginária vale menos 2, tá certo? Esse é o plano. Pois bem, quando a gente trabalhou agora há pouco com os números da forma x,0, esses números moram em cima da parte real, em cima do eixo real, a gente diz. Então, eles são números reais, por isso que a gente se permite escrever o x,0 como simplesmente x, porque ele cai no eixo real, então é um número real como a gente já está acostumado a trabalhar. Tá certo? A unidade imaginária. Observação, os números complexos da forma, agora é o contrário, a gente trabalhou agora há pouco com os números da forma x,0, onde a parte imaginária era 0. Agora, os números da forma 0,y, ou seja, onde a parte real é 0, serão chamados de imaginários puros. Então, sempre que eu tiver um 0, outro valor y, esse y tem que ser diferente de 0, tá? Sempre que eu tiver números dessa forma, eles serão chamados de imaginários puros, beleza? Em particular, esse valor i, que a gente vai definir como i, igual a 0,1, ele é um imaginário puro e é chamado de unidade imaginária. Então, se acostumem com esse número i. O número i é o número 0,1 e é chamado de unidade imaginária, tá? Ele é um imaginário puro. Vamos ver uma coisa curiosa sobre o número i. Eu quero fazer i ao quadrado. Vocês sabem que o número ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Então, i ao quadrado é 0,1 vezes 0,1. Vamos aplicar aqui a propriedade da multiplicação de dois números complexos. 0,1 vezes 0,1. Primeira entrada vezes a primeira entrada, né? 0 vezes 0. Menos 1 vezes 1. Segunda vezes a segunda. Vírgula 0 vezes 1. Mais 1 vezes 0. Então, ficamos com esta expressão. Veja se vocês acompanham aí. 0 vezes 0, primeira vezes a primeira, menos 1 vezes 1, que é a segunda vezes a segunda. Formamos a primeira entrada, a parte real do número. Vírgula, primeiro, 0, vezes o segundo, 1. 0 vezes 1 dá 0, mais 1 vezes 0, ou seja, a segunda entrada vezes a primeira. Então, o resultado de toda essa operação vai zerar quase tudo, vai sobrar só o menos 1 na primeira entrada, né? 0 menos 1, 0 mais 0. Ou seja, menos 1,0. Olha que curioso, o i é um número imaginário puro. Eu fiz o i ao quadrado e ele deu menos 1,0. Lembra que os números dessa forma, onde a segunda entrada é 0, podem ser escritos simplesmente como o número que está na primeira entrada, ó, como menos 1? Então, eu posso escrever esse número, que ele tem a parte imaginária nula, simplesmente como menos 1. Ou seja, esse i é um número chamado unidade imaginária, que ao quadrado resulta em menos 1. A gente não conhecia até então nenhum número que ao quadrado desse um resultado negativo. Inclusive, nos números reais, esse número não existe. Não existe um número que ao quadrado dê negativo. Só que essa nova unidade imaginária é um número que ao quadrado dá menos 1. Então, encontramos aí o primeiro número que ao quadrado dá um resultado negativo. O i ao quadrado dá um resultado negativo, que é igual a menos 1. Tá certo? Vamos fazer agora as potências do valor de i. Já fizemos um agora, que é o i ao quadrado. Descobrimos que ele dá menos 1. Só que vamos trabalhar com outras potências. Vamos começar com i igual a 0. Nós vamos definir isso como sendo 1. Tá? O i elevado a 1 é simplesmente i. O i ao quadrado, acabamos de fazer, ele vale menos 1. E o i ao cubo? Ora, se você pensar bem, i ao cubo é a mesma coisa que i ao quadrado vezes i. Mas o i ao quadrado, nós já temos o resultado, dá menos 1. Então, vai ficar menos 1 vezes i.
que dá menos i. Continuando, vamos fazer i elevado à quarta. I elevado à quarta tem várias formas de fazer. Eu posso fazer o i ao quadrado. Lembre-se da potência da potência. Eu posso multiplicar o 2 vezes 2, que dá 4 ali nos expoentes, tá? Só que o i ao quadrado, aprendemos que é menos 1. Então, eu tenho menos 1, entre parênteses, ao quadrado. Isso dá igual a 1. Vamos fazer o i à quinta. I à quinta, você pode fazer como i à quarta vezes i, por exemplo. I à quarta vale 1 vezes i. E 1 vezes i é i. Então, i à quinta dá i. I à sexta. I à sexta, você pode fazer como i ao quadrado vezes i à quarta. O i ao quadrado já aprendemos que é menos 1. O i à quarta já sabemos que é 1. Então, isso aqui dá igual a menos 1 vezes 1, que dá menos 1. E o i à sétima é igual a i à sexta vezes i. O i à sexta aprendemos que é menos 1 vezes i dá menos i. Se você for bem observador, você já viu que o processo está se repetindo. Percebe que o i elevado a 0 dá 1 e o i elevado à quarta também dá 1. O i elevado a 1 dá i e o i elevado à quinta também dá i. O i ao quadrado dá menos 1 e o i elevado à sexta também dá menos 1. O i ao cubo dá menos i e o i à sétima dá menos i. Ou seja, blocos de 4 em 4 eles se repetem. Olha o i elevado à oitava. Dá igual a 1, que é o mesmo resultado de i elevado a 0 e de i elevado à quarta. Então, você sabe agora quanto é o i elevado a 9, que é i. Você sabe quanto é o i elevado a 10, que é menos 1. E quanto é o i elevado a 11, que é menos i. Então, esse processo fica se repetindo de 4 em 4 elementos, tá certo? Pois bem, note que para todo n natural, podemos escrever i elevado a n de uma das seguintes formas, onde esse k pertence ao conjunto dos números naturais. Então, i elevado a n, eu posso trocar por i elevado a 4k mais 0, 4k mais 1, 4k mais 2 ou 4k mais 3, ou seja, ele fica com uma dessas formas aí, 4k mais 0, 4k mais 1, 4k mais 2, 4k mais 3. O que é que eu estou fazendo, esse k? De onde surge? Eu vou pegar o n, o expoente, e vou dividir por 4. Vou olhar para o quociente e para o resto da divisão. Esse mais 0, mais 1, mais 2 e mais 3, 0, 1, 2 e 3, é o resto da divisão do n por 4. Então, quando eu divido o n por 4, ou vai ter resto 0, 1, 2 ou 3, tá certo? Então, esse é o resto da minha divisão. Então, eu posso sempre escrever um número dessa forma. Então, quando eu quiser elevar o i elevado a n, quando eu quiser calcular o i elevado a n, isso é igual a i elevado a 4k mais r. Eu dividi por 4, n vai ter um resto r. E olha o que acontece. Olha como eu vou manipular essa expressão. Eu vou escrever o seguinte. I elevado a 4k vezes i elevado a r. É a mesma coisa que o resultado anterior. I elevado a 4k mais r. Porque no produto de potência de mesma base, eu conservo a base, que é o i, e somos expoentes, 4k mais r. Então, é o mesmo resultado. Só que esse i elevado a 4k, eu posso escrever como sendo i elevado a 4 elevado a k, potência da potência, vezes i elevado a r. Só que o que é i elevado à quarta? Olha lá em cima. I elevado à quarta é 1. Então, eu vou trocar i elevado à quarta por 1. Então, ficou 1 elevado a k vezes i elevado a r. Só que 1 elevado a cada 1. Então, o resultado disso dá i elevado a r. Nossa, que confusão. Para que isso? Bom, toda vez que você tiver i elevado a uma potência n, você vai dividir essa potência por 4 e vai olhar para o resto da divisão. Então, i elevado a essa potência n é a mesma coisa que i elevado ao resto da divisão por 4. E aí você encaixa em um dos 4 elementos iniciais. Ou vai ser i elevado a 0, o resto vai ser 0, ou vai ser 1, que vai ser i elevado a 1, ou vai ser 2, ou vai ser 3. Então, você vai ter uma dessas respostas, ou 1, ou i, ou menos 1, ou menos i, como resposta. Vamos ver um exemplo que eu acho que vai ficar mais tranquilo. Primeiro, a observação é justamente isso que a gente destacou. Para calcular i elevado a n, em que n pertence aos naturais, divide-se n por 4 e o novo expoente de i será o resto da divisão. Foi isso que a gente tinha comentado. Vamos ver na prática. Vamos calcular i elevado a 1987. Pois bem, i elevado a 1987, você vai fazer a divisão de 1987 por 4. E eu vou guardar só essa informação, tá? Que as potências i elevado a 0, i elevado a 1, i elevado a 2 e i elevado a 3
porque no final, quando eu olhar para o resto, vai ser um desses 4 resultados. Pois bem, vamos dividir 1987 por 4. Você tem todo o resultado do algoritmo aí da divisão e tem um quociente 496 e um resto 3. Ou seja, 1987 é 4 vezes 496 mais 3. E o que me interessa nessa divisão toda? Somente o resto, somente o valor 3 ali. Então, eu digo o seguinte, que i elevado a 1987 é a mesma coisa que i elevado ao resto da divisão, que é 3. Ah, beleza. I elevado a 3 é quanto? I elevado a 3, olha lá em cima, menos i. Então, i elevado a 3 é menos i, e essa é a resposta dessa potência, i elevado a 1987. Uma coisa curiosa, na divisão por 4, eu não preciso dividir. Isso aqui é um estudo dos critérios de divisibilidade por 4, tá? Na divisão por 4, eu não preciso dividir o 1987 por 4 para descobrir que o resto é 3. Basta eu dividir os 2 últimos números, ou seja, eu não preciso dividir 1987. Eu só preciso dividir 87, o resto será o mesmo. Vamos ver. 87 dividido por 4. Está aí o algoritmo, né? 2 vezes 4, 8, para 8, 0, baixo 7. 1 vezes 4, 4, para 7, 3. O resto da divisão é 3. Então, no lugar de dividir 1987 por 4, eu olho para os 2 últimos números e divido somente o 87 por 4, porque eu sei que o resto é 3. Então, i elevado a 1987 é i elevado a 3, o resto da divisão, de 87 por 4. E a gente já sabe que isso é menos i. Beleza? Vamos finalizar com o último exemplo. Determine o valor da soma. Olha a soma. I mais i ao quadrado, mais i ao cubo, mais i à quarta. E esse processo continua até chegar ao valor i elevado a 105, tá? Como é que funciona isso? A gente faz uma pequena observação. A gente sabe que a soma de i mais i ao quadrado, mais i ao cubo, mais i à quarta, sempre a soma de 4 elementos consecutivos dessas potências de i, sempre dá zero essa resposta. Por quê? I elevado a 1 é i. I ao quadrado é menos 1. I ao cubo é menos i e i elevado à quarta dá 1. A gente já aprendeu isso anteriormente. Perceba que a soma desses 4 elementos, que eu acabei de falar, ele dá igual a zero. I menos i, zerou. 1 menos 1, zerou também. Então, sempre que você pegar 4 elementos consecutivos sendo somados de potências de i, a resposta dessa soma vai dar igual a zero, tá certo? Então, isso é legal. Por quê? Eu vou pegar o 105 e vou dividir por 4 para saber quantos grupos com 4 elementos em sequência existem. Porque aí eu sei quantos vão sendo somados de 4 em 4 e eu quero saber quem é o último que vai sobrar. Dividimos os 105 termos em grupos de 4, temos 26 grupos completos, ou seja, grupos de 4 em 4 somados, e o resto 1, ou seja, está sobrando um elemento lá no final, que é justamente o i elevado a 105. Deixa eu escrever isso de outra forma, olha só. O S eu ampliei um pouco mais a escrita para a gente enxergar. I mais i ao quadrado, mais i ao cubo, mais i à quarta formam um grupo com 4. A gente já viu que essa soma dá zero. Como as potências de i se repetem, o i elevado à quinta, o i elevado à sexta, o i elevado à sétima e o i elevado à oitava, somados também vai dar zero. Da mesma forma, o i elevado a 9, 10, 11 e 12, somados vai dar zero. E esse processo continua até chegar ao i elevado a 101, mais i elevado a 102, mais i elevado a 103, mais i elevado a 104, formando o último grupo com 4 elementos. Existem 26 grupos e esse resultado a gente obtém fazendo a divisão de 105 por 4. Mas sobra resto 1, ou seja, o i elevado a 105, que é o último elemento, ele não formou um conjuntozinho com 4. Então, tudo anteriormente dá zero, teremos 26 resultados dando zero, e o i elevado a 105, que eu tenho que fazer o cálculo. I elevado a 105, o resto da divisão é 1, tá? De 0,5 por 4, você só precisa dividir o 0,5 por 4. Então, o resto é 1. Então, isso é a mesma coisa que i elevado a 1, que é i. Portanto, essa soma S completa que você está vendo no exercício, ela dá igual a 1, porque vai ter 26 grupos com 4, ou seja, 26 vezes 0, esses grupinhos de 4 dão 0, mais o i elevado a 105, que a gente viu que dá i, essa resposta. Então, essa soma que vocês acabaram de ver dá igual a i, tá bom?
Gente, na descrição dessa videoaula, vocês vão encontrar uma lista de exercícios. Eu quero que vocês pratiquem, porque esses exercícios são baseados nos exemplos que eu apliquei aqui. Então, pratiquem esses exercícios e tem outra lista com as resoluções. Então, eu sugiro primeiro que você pratique um pouco com a lista de exercícios, depois acesse a lista com os exercícios e as suas respectivas soluções, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, não esquece de deixar o like. E se ainda não for inscrito nesse canal, se inscreve e a gente se encontra na próxima aula. Valeu!